O telefone tremeu na mão de Marina quando a enfermeira pronunciou aquelas palavras que ela havia esperado por meses, mas que agora a enchiam de terror. Seu pai acordou do coma, mas há algo estranho. Ele não fala português. É uma língua que ninguém aqui consegue identificar. Marina largou tudo no escritório e correu para o hospital, sem imaginar que aquelas palavras incompreensíveis que saíam da boca de seu pai desencadeariam uma série de descobertas que destruiriam tudo o que ela conhecia sobre sua própria vida. E quando seu marido Bruno descobriu sobre o despertar do sogro, sua reação foi tão intensa e desesperada que Marina percebeu, tarde demais, que havia segredos muito mais sombrios escondidos naquela situação. Mas antes de continuar, verifique se você já é inscrito no canal e conte pra gente nos comentários de qual cidade e país você está nos acompanhando. É sempre uma alegria descobrir de onde vêm nossos queridos ouvintes. Essa história de hoje vai mexer com seu coração e revelar como os segredos do passado podem ressurgir da forma mais inesperada. Marina Cardoso tinha acabado de completar 32 anos quando parou para avaliar sua vida, e tudo parecia estar no lugar certo. Como arquiteta sênior em um dos escritórios mais prestigiados de São Paulo, ela havia conquistado o respeito dos colegas e uma carteira de clientes invejável. Seus projetos de casas sustentáveis haviam sido destaque em revistas especializadas, e seu nome começava a circular entre os arquitetos mais promissores da cidade. No lado pessoal, as coisas também pareciam perfeitas. Bruno, seu marido há 7 anos, era um consultor financeiro em ascensão meteórica. Ele havia começado do zero e agora comandava sua própria empresa de consultoria, atendendo grandes corporações. O relacionamento deles era invejado pelos amigos. Eles ainda se olhavam com o mesmo brilho nos olhos do início do namoro, terminavam as frases um do outro e compartilhavam sonhos e projetos para o futuro. Moravam em um apartamento espaçoso no Itaim Bibi, decorado com o bom gosto característico de Marina. Tinham 2 carros na garagem e viajavam pelo menos 3 vezes ao ano. Para qualquer observador externo, Marina e Bruno eram o casal modelo, aquele tipo de relacionamento que todos aspiravam ter. Havia apenas uma pequena sombra naquele quadro aparentemente perfeito. Eles ainda não tinham filhos. No começo, a decisão tinha sido consciente. Ambos estavam construindo suas carreiras e concordaram que era melhor esperar. Mas conforme os anos passavam, Marina começou a sentir aquele vazio, aquela vontade de segurar um bebê nos braços. Ela já havia mencionado o assunto algumas vezes com Bruno, que sempre concordava que logo seria a hora certa, mas nunca tomavam uma decisão definitiva. No entanto, nos últimos meses, algo muito mais sério havia obscurecido a vida de Marina. Seu pai, Roberto Cardoso, um respeitado antropólogo que havia dedicado a vida a estudar comunidades indígenas brasileiras, havia sofrido um derrame grave. O incidente aconteceu de forma súbita durante um jantar em família. Roberto estava contando uma de suas histórias fascinantes sobre suas expedições quando, de repente, sua fala ficou arrastada e ele desabou na cadeira. Desde então, Roberto permanecia em coma no Hospital São Lucas. Os médicos foram claros desde o início. Não havia como fazer previsões. Alguns pacientes acordavam após dias, outros após meses, e alguns nunca mais despertavam. Tudo o que podiam fazer era manter os cuidados necessários e esperar. Para Marina, aquela espera era uma tortura diária que corroía sua energia e sua esperança. Todos os dias, sem exceção, Marina visitava o pai. Chegava sempre no mesmo horário, sentava-se na cadeira ao lado da cama hospitalar e conversava com ele por pelo menos meia hora. Ela contava sobre seu dia, sobre os projetos que estava desenvolvendo, sobre pequenos acontecimentos cotidianos. Falava sobre a mãe dele, que havia falecido de câncer 5 anos atrás, e sobre as memórias boas que tinham juntos. Marina estava convencida de que o pai podia ouvi-la, mesmo que não conseguisse responder. Ela acreditava que, em algum nível de consciência, Roberto estava lá dentro, lutando para voltar. Algumas vezes, ela jurava ter visto um pequeno movimento nos dedos dele,
ou uma leve contração nas pálpebras quando ela falava sobre algo especialmente significativo. Os médicos diziam que eram apenas reflexos involuntários, mas Marina escolhia acreditar que era algo mais. Bruno a acompanhava ao hospital ocasionalmente, especialmente nos fins de semana. Ele se sentava em silêncio ao lado da cama do sogro, demonstrando respeito pela situação difícil que a esposa enfrentava. Em casa, Bruno tentava distraí-la do assunto, levando-a para jantar fora ou sugerindo programas diferentes. Ele sempre perguntava se havia alguma mudança no quadro do sogro e repetia, com convicção, que ela não deveria perder a esperança. Marina apreciava o apoio do marido, mesmo que ele não fosse muito demonstrativo. Bruno sempre foi mais reservado com suas emoções, mas ela interpretava isso como força e estabilidade. Ele era o porto seguro dela naqueles momentos difíceis. Ou pelo menos era isso que Marina acreditava, sem imaginar que logo descobriria uma verdade completamente diferente sobre o homem com quem havia se casado. A ligação chegou numa tarde de quinta-feira, quando Marina estava em uma reunião importante com um cliente. Ela normalmente deixava o celular no silencioso durante reuniões, mas algo a fez olhar para a tela quando o aparelho vibrou pela terceira vez consecutiva. Era do Hospital São Lucas. Seu coração disparou imediatamente. Com um pedido de desculpas rápido aos presentes, Marina atendeu. A voz da enfermeira Cláudia, que ela já conhecia bem das visitas diárias, soava agitada do outro lado da linha. As palavras que se seguiram fizeram o mundo de Marina girar. Roberto havia acordado do coma, mas havia algo completamente inesperado e perturbador. Ele estava falando em uma língua que ninguém no hospital conseguia identificar. Marina saiu da reunião num estado de choque. Seus colegas ficaram preocupados ao ver sua palidez e ofereceram ajuda, mas ela mal conseguia processar o que estava acontecendo. Júlio, um dos arquitetos júnior que admirava muito Marina, insistiu em levá-la ao hospital, mas ela recusou gentilmente. Precisava estar sozinha para tentar entender o que aquilo significava. No caminho para o hospital, Marina tentou racionalizar a situação. Talvez fosse algum efeito temporário do coma. Ela havia lido sobre casos em que pessoas acordavam confusas, com a fala alterada, ou sem reconhecer os próprios familiares. Isso deveria ser normal, ela tentou se convencer. Com o tempo, o pai voltaria ao normal, mas uma sensação de inquietação persistia, como se seu instinto estivesse tentando alertá-la sobre algo que sua mente racional ainda não conseguia compreender. Ao chegar ao hospital, Marina praticamente correu pelos corredores até a ala onde seu pai estava internado. A enfermeira Cláudia a esperava do lado de fora do quarto, com uma expressão que misturava alívio e preocupação. Ela explicou que Roberto havia aberto os olhos algumas horas atrás e que, desde então, tentava se comunicar, mas ninguém conseguia entender o que ele dizia. Marina entrou no quarto com o coração batendo forte. Seu pai estava acordado, os olhos abertos e alertas, algo que ela não via há meses. Mas quando seus olhares se encontraram, Marina viu algo que a assustou profundamente. Havia pânico nos olhos de Roberto. Ele parecia desesperado, tentando comunicar algo importante, mas incapaz de fazê-lo de forma compreensível. Ela se aproximou da cama e segurou a mão dele com ternura. "Pai, sou eu, Marina. Você está bem. Você está seguro." Sua voz tremia de emoção. Roberto apertou sua mão e tentou falar. O que saiu de sua boca foi uma sequência de sons completamente desconhecidos para Marina. Não era português, nem espanhol, nem qualquer língua europeia que ela pudesse reconhecer. Os sons eram guturais, com entonações que pareciam carregar significado, mas que eram absolutamente ininteligíveis. O Dr. Henrique Tavares, médico responsável pelo caso, entrou no quarto acompanhado de outros 2 médicos. Eles observaram a interação entre pai e filha com atenção clínica. Após alguns minutos, o Dr. Tavares pediu gentilmente que Marina saísse do quarto. Ele explicou que Roberto precisava de tranquilidade e que o excesso de estímulos poderia ser prejudicial naquele momento inicial. No corredor, o Dr. Tavares convidou Marina para uma conversa em seu consultório. Lá,
Ele expôs as possibilidades. A mais provável, segundo ele, era uma forma rara de afasia, uma condição neurológica em que o paciente perde a capacidade de usar a linguagem de forma normal. Em casos extremos, o cérebro poderia até mesmo criar padrões de fala completamente novos. Era raro, mas possível. Marina ouviu tudo em silêncio, tentando absorver a informação. Ela perguntou sobre o prognóstico, mas o médico foi honesto. Não havia como saber. Alguns pacientes recuperavam a fala gradualmente, outros levavam meses ou anos e alguns nunca voltavam completamente ao normal. Tudo o que podiam fazer era continuar monitorando e, eventualmente, iniciar terapia de reabilitação. Saindo do hospital, Marina finalmente ligou para Bruno. Ela havia evitado fazer isso antes porque queria entender melhor a situação primeiro. Quando contou a ele sobre o despertar do pai e sobre a língua misteriosa, esperava uma reação de surpresa e preocupação. O que recebeu foi algo completamente diferente. Um interesse intenso e quase desesperado que a deixou profundamente desconfortável, embora ela ainda não soubesse exatamente por quê. A reação de Bruno ao telefonema foi imediata e surpreendente. Sua voz, normalmente calma e controlada, tinha uma urgência que Marina raramente ouvia. Ele fez uma enxurrada de perguntas. Em que língua exatamente o sogro estava falando? Como eram os sons? Roberto reconheceu Marina? Conseguiu dizer alguma palavra reconhecível? Havia mencionado algum nome ou lugar? Marina respondeu pacientemente a todas as perguntas, mas sentiu uma estranheza crescente. Bruno nunca havia demonstrado tanto interesse pelo sogro antes. Suas visitas ao hospital sempre foram formais, educadas, mas distantes. Ele cumpria seu papel de genro, mas não havia uma conexão genuína. Agora, de repente, ele parecia obcecado por cada detalhe. Antes que Marina pudesse processar completamente essa mudança de comportamento, Bruno anunciou que estava cancelando todas as suas reuniões da tarde. Ele iria para casa pegar alguns documentos e depois seguiria direto para o hospital. Queria ver o sogro imediatamente. Quando Marina lembrou que o horário de visitas já havia passado e que os médicos haviam recomendado poucas visitas nos primeiros dias, Bruno foi categórico. Eles vão me deixar entrar. Eu tenho o direito de ver meu sogro. Essa insistência deixou Marina intrigada. Ela tentou racionalizar, dizendo a si mesma que talvez o marido estivesse genuinamente preocupado e que sua forma de demonstrar isso era diferente da dela. Talvez Bruno estivesse otimista de que Roberto melhorasse rapidamente e quisesse estar presente nesse momento importante. Ainda assim, algo no tom de voz dele, na urgência quase desesperada, não parecia certo. Marina voltou para o escritório por algumas horas, mas mal conseguiu se concentrar. Sua mente estava dividida entre a alegria de ter o pai de volta e o medo do que aquela situação significava. Às 5 da tarde, ela retornou ao hospital. Para sua surpresa, Bruno já estava lá, conversando com o Dr. Tavares no corredor. O médico parecia estar explicando algo e Bruno ouvia com uma intensidade quase agressiva. Quando percebeu a presença de Marina, Bruno mudou imediatamente de postura. Seu rosto, que estava tenso e focado, relaxou em um sorriso. Ele a abraçou e disse que havia conseguido uma autorização especial para visitá-los. O doutor Tavares confirmou, explicando que tinha considerado que a presença da família poderia ter um efeito positivo na recuperação de Roberto, desde que as visitas fossem curtas e calmas. Dentro do quarto, Bruno assumiu uma postura completamente diferente de suas visitas anteriores. Em vez de ficar sentado em silêncio, ele começou a interagir ativamente com Roberto. Mostrou fotos antigas da família que havia trazido, falou em voz alta e clara, fez perguntas específicas sobre lugares e pessoas. Era como se ele estivesse tentando provocar alguma reação específica no sogro. Roberto tentava responder, e seus olhos mostravam que ele entendia que estava sendo questionado, mas suas respostas continuavam naquela língua incompreensível. A frustração era visível no rosto do homem. Ele claramente queria se comunicar, mas não conseguia.
A cada palavra que pronunciava naquele idioma misterioso, sua agitação aumentava. Marina precisou intervir várias vezes, pedindo que Bruno diminuísse o ritmo e desse tempo ao pai. O que mais chamou a atenção de Marina foi quando percebeu que Bruno estava gravando discretamente a conversa em seu smartphone. Quando ela questionou, ele explicou rapidamente em voz baixa que queria mostrar a gravação a alguns especialistas que conhecia. Talvez alguém pudesse identificar a língua e ajudar na comunicação com Roberto. Parecia uma explicação razoável, mas algo na forma como Bruno desviou os olhos ao falar fez Marina desconfiar. Após 20 minutos, a enfermeira entrou e pediu educadamente que encerrassem a visita. Roberto precisava descansar. Ao saírem, o Dr. Tavares os esperava no corredor e os convidou para seu consultório. Lá ele explicou que estava considerando trazer alguns especialistas para a consulta. Um neuropsicólogo para avaliar as funções cognitivas de Roberto e possivelmente um linguista especializado em línguas raras. A reação de Bruno foi imediata e veemente. Ele protestou, dizendo que não havia necessidade de envolver pessoas de fora. Seria uma perda de tempo e dinheiro, argumentou. Além disso, poderia ser estressante demais para Roberto. Marina ficou surpresa com a oposição do marido. Se havia uma chance de especialistas ajudarem seu pai, por que Bruno era contra? A explicação dele não fazia sentido. O Dr. Tavares manteve a calma profissional, mas deixou claro que a decisão caberia a Marina, como filha e única parente direto de Roberto. Ela tinha procuração e poder de decisão sobre os cuidados médicos do pai. Bruno ficou visivelmente contrariado, mas não podia fazer nada. Marina, por sua vez, começou a perceber que havia algo muito errado na situação. O comportamento do marido estava além de estranho, estava quase desesperado, e isso não fazia nenhum sentido. Naquela noite, Marina mal conseguiu dormir. Deitada ao lado de Bruno, que parecia ter adormecido rapidamente, sua mente girava sem parar. Ela repensava cada detalhe da reação do marido, cada palavra, cada expressão facial. Havia algo profundamente perturbador na forma como ele havia se comportado no hospital. Não era preocupação normal, era algo mais intenso, quase obsessivo. Na manhã seguinte, Marina esperou Bruno sair para o trabalho e ligou imediatamente para o Dr. Tavares. Ela informou que concordava com a consulta dos especialistas e pediu que ele procedesse o mais rápido possível. O médico ficou satisfeito com a decisão e prometeu entrar em contato com os profissionais naquele mesmo dia. Ele já tinha em mente um neuropsicólogo experiente e um linguista que havia defendido doutorado sobre línguas indígenas brasileiras. Marina passou o dia no escritório tentando manter a normalidade, mas sua mente estava completamente focada no pai. Ela mal tocou no almoço e precisou refazer alguns desenhos técnicos 3 vezes, porque não conseguia se concentrar. Júlio, que trabalhava na sala ao lado, percebeu e veio perguntar se ela estava bem. Marina agradeceu a preocupação, mas garantiu que estava apenas cansada. À tarde, ela recebeu uma mensagem do Dr. Tavares. Os especialistas haviam aceitado o caso e já estavam a caminho do hospital. Marina deixou o trabalho mais cedo e foi ao encontro deles. No hospital, foi apresentada ao Dr. Sérgio Costa, neuropsicólogo com mais de 20 anos de experiência, e ao professor Daniel Moreira, linguista especializado em línguas indígenas brasileiras, particularmente aquelas em risco de extinção. Os 2 profissionais foram extremamente atenciosos e cuidadosos. Eles explicaram que precisariam de tempo para avaliar adequadamente a situação. O professor Daniel, em particular, mostrou-se fascinado pelo caso. Ele disse que já havia encontrado situações semelhantes antes, embora raras, em que pacientes após traumas cerebrais passavam a falar em línguas que não usavam há décadas, ou que haviam sido expostos apenas na infância. Durante a primeira sessão com Roberto, que durou cerca de 1 hora, os especialistas fizeram diversas tentativas de comunicação. O professor Daniel tentou diferentes línguas indígenas conhecidas, observando atentamente as reações de Roberto. Em alguns momentos, parecia haver um lampejo de reconhecimento nos olhos do paciente, mas nada conclusivo.
O neuropsicólogo, por sua vez, fazia testes para avaliar as funções cognitivas e a compreensão. Ao final da sessão, todos se reuniram no consultório do Dr. Tavares. O professor Daniel estava particularmente animado. Ele explicou que, embora ainda não pudesse identificar com precisão a língua, estava convencido de que não era um conjunto aleatório de sons. Havia estrutura, gramática, padrões que indicavam uma língua real. Mais do que isso, Roberto claramente entendia o que estava dizendo. Suas respostas eram coerentes com as perguntas feitas através de gestos. Marina sentiu uma mistura de esperança e ansiedade. Por um lado, saber que havia uma estrutura linguística real significava que era possível, eventualmente, estabelecer comunicação. Por outro lado, quanto tempo isso levaria? E por que seu pai estava falando nessa língua desconhecida? O professor Daniel pediu permissão para gravar as conversas para análise posterior, e Marina concordou imediatamente. Quando Marina chegou em casa naquela noite, Bruno já estava lá, o que era incomum. Ele normalmente trabalhava até tarde. Ele estava na sala, obviamente esperando por ela. Antes mesmo que Marina pudesse contar sobre os especialistas, Bruno começou um discurso preparado sobre como não confiava no Hospital São Lucas. As instalações eram antigas, as enfermeiras pareciam inexperientes, os médicos não inspiravam confiança. Marina ficou perplexa. Eles nunca haviam tido problemas com o hospital antes. O atendimento sempre foi excelente e o Dr. Tavares era altamente qualificado. Ela mencionou isso, mas Bruno continuou insistindo. Ele disse que queria transferir Roberto para uma clínica particular, uma das mais caras da cidade. Ele tinha dinheiro para isso, garantiu. Lá, o sogro receberia o melhor tratamento possível. A persistência de Bruno era desconcertante. Marina argumentou que Roberto estava estável, que os médicos estavam cuidando bem dele, que uma mudança naquele momento poderia ser prejudicial. Bruno, no entanto, não aceitava a recusa. Ele falou sobre as conexões que tinha, sobre como havia conseguido falar com o diretor médico da clínica particular, sobre como tudo já estava praticamente arranjado. Foi então que Marina percebeu algo crucial. Bruno não estava preocupado com o bem-estar de Roberto. Havia algo mais, alguma agenda oculta que ela ainda não conseguia entender completamente. A forma como ele insistia, como seus olhos brilhavam ao falar sobre a transferência, como suas mãos tremiam ligeiramente, tudo isso revelava uma ansiedade que ia muito além de preocupação familiar. Marina fingiu considerar a proposta, mas mentalmente já havia tomado sua decisão. Ela precisava descobrir o que o marido estava escondendo. Marina passou os dias seguintes em estado de alerta constante. Ela observava cada movimento de Bruno, cada palavra, cada reação. Ao mesmo tempo, mantinha-se próxima do trabalho dos especialistas no hospital. O professor Daniel havia estabelecido uma rotina de visitas diárias a Roberto, sempre acompanhado pelo Dr. Sérgio. Eles gravavam as sessões, transcreviam os sons, procuravam padrões e comparavam com bancos de dados linguísticos. Uma tarde, Marina estava deixando o hospital quando seu celular tocou. Era de um número desconhecido, mas ela atendeu. Do outro lado da linha estava Patrícia, uma colega do escritório com quem Marina tinha uma relação cordial, mas não especialmente próxima. Patrícia parecia nervosa, hesitante. Ela começou perguntando como Marina estava, como estava o pai dela, antes de finalmente chegar ao ponto. Patrícia confessou que estava tendo um caso com Bruno. As palavras caíram como bombas sobre Marina. A colega explicou, entre soluços, que o relacionamento havia começado há alguns meses. Bruno havia se aproximado dela no contexto de um grande projeto que Marina estava desenvolvendo. Ele ofereceu ajuda, foi charmoso, atencioso. Patrícia, que era mais jovem e menos experiente, se deixou envolver. Mas a ligação não era apenas para confessar a traição. Patrícia disse que Bruno havia mudado nas últimas semanas. Ele estava obcecado com algo relacionado ao sogro, falava constantemente sobre uma oportunidade única que não podia perder. Patrícia não entendia completamente.
Mas Bruno havia mencionado algo sobre uma herança familiar, sobre um segredo que o sogro guardava e que poderia mudar tudo. Marina ouviu tudo em silêncio, sentada dentro do carro no estacionamento do hospital. Estranhamente, a revelação da traição não a abalou tanto quanto deveria. Era como se, no fundo, ela já soubesse que algo estava errado no casamento. O que realmente a chocou foi a confirmação de que Bruno tinha um interesse específico, quase mercenário, no estado de seu pai. Patrícia continuou, explicando que Bruno havia usado sua influência para prejudicar Marina profissionalmente. O grande projeto que foi tirado de Marina e dado a Patrícia tinha sido manipulação de Bruno, trabalhando através do diretor do escritório. Ele estava tentando desestabilizar Marina, fazê-la parecer incapaz, possivelmente para conseguir algum tipo de controle sobre as decisões relacionadas a Roberto. Depois de desligar, Marina ficou sentada no carro por mais de meia hora, processando tudo. A traição, a manipulação profissional, a obsessão com seu pai, tudo começava a formar um quadro perturbador. Bruno não era o homem que ela pensava ter se casado. Mas o que exatamente ele queria de Roberto? Que segredo era esse que poderia justificar tanto esforço e manipulação? Naquela noite, Marina não voltou para casa. Ela foi direto para um hotel e mandou uma mensagem breve para Bruno, dizendo que precisava de um tempo sozinha para pensar sobre a situação do pai. Ela não mencionou que sabia da traição. Era melhor que Bruno continuasse pensando que seu segredo estava seguro. Assim, Marina teria mais tempo para investigar e descobrir toda a verdade. No dia seguinte, Marina foi ao apartamento de seu pai, que estava vazio desde o derrame. Ela havia a chave e decidiu que era hora de procurar por algo, qualquer coisa, que pudesse explicar o comportamento de Bruno. A casa estava exatamente como Roberto havia deixado. Livros espalhados, papéis de pesquisa sobre a mesa, fotografias antigas nas paredes. Era o lar de um homem dedicado ao conhecimento. Marina começou metodicamente a revisar os pertences do pai. Nas estantes, encontrou os livros de antropologia, as publicações acadêmicas, os diários de campo de suas expedições. Roberto havia passado décadas estudando comunidades indígenas, particularmente no norte do Brasil. Seus trabalhos eram respeitados no meio acadêmico. Mas Marina procurava algo específico, embora não soubesse exatamente o que. Foi ao revisar uma caixa antiga guardada no armário que Marina encontrou algo intrigante. Entre fotografias amareladas e documentos antigos, havia um livro infantil muito velho, com as páginas frágeis e amareladas pelo tempo. A capa mostrava desenhos de animais da floresta. Marina abriu o livro com cuidado e percebeu imediatamente que não estava em português. As letras eram em alfabeto cirílico adaptado, mas a língua era completamente desconhecida para ela. Folheando as páginas, Marina reconheceu algo familiar nos padrões das palavras. Eram similares aos sons que seu pai estava fazendo no hospital. O coração dela acelerou. Ela pegou o celular e tirou fotos de várias páginas. Depois, ligou imediatamente para o professor Daniel. O linguista atendeu prontamente e, quando Marina explicou sua descoberta, ele ficou visivelmente animado. Ele pediu que ela levasse o livro ao hospital o mais rápido possível. O professor Daniel estava esperando Marina na entrada do hospital quando ela chegou com o livro. Ele praticamente arrancou o objeto delicado de suas mãos, mas depois se controlou e o manuseou com o cuidado que merecia. Seus olhos brilhavam com a excitação de um acadêmico diante de uma descoberta importante. Ele folheou as páginas rapidamente, murmurando para si mesmo, ocasionalmente parando para observar algum detalhe específico. Eles subiram até o consultório do doutor Tavares, onde o professor Daniel espalhou as páginas do livro sobre a mesa e começou a compará-las com as transcrições que havia feito das falas de Roberto. Marina observava fascinada enquanto o linguista trabalhava, destacando palavras, fazendo anotações, conectando padrões. Depois de quase uma hora de análise intensa, ele finalmente levantou a cabeça com um sorriso triunfante. A língua era um dialeto extremamente raro do povo indígena Yanomami.
explicou o professor Daniel. Não era o Yanomami padrão que alguns antropólogos conheciam, mas um subdialeto falado por apenas um pequeno grupo, em uma região remota entre o Amazonas e Roraima. Era tão raro que provavelmente menos de 100 pessoas no mundo ainda o falavam fluentemente. O livro infantil, pelo que o professor Daniel podia avaliar, havia sido impresso em uma missão religiosa nos anos 1960, em uma tentativa de alfabetizar as crianças da região. Marina ficou atordoada com a revelação. Seu pai era um antropólogo respeitado, sim. Havia passado tempo com diversas comunidades indígenas, mas ela não se lembrava dele nunca mencionando especificamente os Yanomami, muito menos de ter aprendido esse dialeto específico. O professor Daniel sugeriu que talvez Roberto tivesse tido algum contato prolongado com essa comunidade em sua juventude, possivelmente antes mesmo de se tornar um antropólogo profissional. O Dr. Sérgio, que havia se juntado a eles, ofereceu uma teoria neurológica. O derrame de Roberto poderia ter afetado as partes do cérebro responsáveis pela memória e linguagem de formas muito específicas. Em casos raros, traumas cerebrais podiam apagar memórias e habilidades mais recentes, enquanto deixavam intactas memórias mais antigas, profundamente enraizadas. Se Roberto havia aprendido esse dialeto na infância ou juventude, essa poderia ser sua língua primária no nível mais profundo de sua consciência. O professor Daniel estava animado para testar sua teoria. Ele havia encontrado um dicionário básico desse dialeto em arquivos acadêmicos online e já havia começado a traduzir algumas frases essenciais. Ele queria tentar uma conversa real com Roberto usando o dialeto correto. Se funcionasse, seria uma descoberta extraordinária, tanto do ponto de vista médico quanto linguístico. Marina autorizou imediatamente a tentativa. A sessão seguinte com Roberto foi transformadora. Quando o professor Daniel pronunciou as primeiras palavras no dialeto Yanomami, os olhos de Roberto se iluminaram de uma forma que Marina não via desde antes do derrame. Ele respondeu imediatamente, sua voz ganhando uma fluência que não tinha quando tentava se comunicar antes. Era como se uma porta trancada tivesse sido finalmente aberta. A conversa, claro, era simples. O professor Daniel ainda estava aprendendo o dialeto e tinha vocabulário limitado. Mas ele conseguiu fazer perguntas básicas e entender as respostas de Roberto. Sim, ele reconhecia Marina como sua filha. Sim, ele sabia onde estava. Não, ele não conseguia se lembrar de nada dos últimos anos. Suas memórias mais recentes eram de décadas atrás, quando ele era um jovem vivendo em algum lugar que Marina não reconheceu. Marina assistia a tudo com lágrimas escorrendo pelo rosto. Seu pai estava de volta, mas ao mesmo tempo não estava. Era como se o Roberto que ela conhecia tivesse desaparecido, substituído por uma versão mais jovem dele mesmo, uma versão que havia sido esquecida ou enterrada há muito tempo. O Dr. Sérgio explicou que isso era possível neurologicamente. O derrame poderia ter essencialmente reiniciado o cérebro de Roberto, levando-o de volta a um ponto anterior de sua vida. Após a sessão, Marina estava emocionalmente exausta. O professor Daniel, no entanto, estava energizado. Ele disse que ia dedicar as próximas semanas a aprender o dialeto mais profundamente, para que pudesse ter conversas mais substantivas com Roberto. Talvez, através dessas conversas, eles pudessem entender melhor o que havia acontecido na vida de Roberto, descobrir quem ele realmente era, antes de se tornar o homem que Marina conhecia. Marina saiu do hospital em um estado de confusão emocional. Ela estava feliz que houvesse uma forma de se comunicar com o pai, mas ao mesmo tempo assustada com o que isso significava. Se Roberto não se lembrava das últimas décadas, isso significava que ele não se lembrava dela como adulta. Não se lembrava do casamento dela, de sua carreira, de nada. Para ele, Marina era ainda uma criança pequena, ou talvez nem existisse ainda em suas memórias. Era uma forma de perda tão profunda quanto se ele ainda estivesse em coma. E então havia Bruno.
Marina ainda não havia confrontado o marido sobre a traição ou sobre seu comportamento suspeito. Ela precisava entender primeiro o que ele estava procurando, o que ele esperava ganhar com seu interesse obsessivo em Roberto. O professor Daniel havia mencionado que Roberto falava repetidamente sobre pedras sagradas e o guardião durante suas conversas no dialeto. Havia algo ali, algum segredo do passado, e de alguma forma Bruno sabia sobre isso. Marina estava determinada a descobrir toda a verdade antes de fazer qualquer movimento. Marina decidiu que precisava confrontar a situação diretamente. Nos últimos dias, ela havia ficado no hotel, evitando Bruno e usando o tempo para processar tudo o que havia descoberto. Mas não podia fugir para sempre. Era sábado de manhã quando ela finalmente decidiu voltar ao apartamento. Tinha que pegar algumas roupas e, mais importante, queria ver como Bruno reagiria quando ela aparecesse inesperadamente. Ela usou sua chave silenciosamente e entrou no apartamento. Tudo parecia normal à primeira vista, mas então ela ouviu sons vindos do quarto. Não era a televisão, era o som inconfundível de duas pessoas, e seu coração começou a bater mais rápido. Parte dela queria dar meia volta e sair, mas outra parte, a parte que estava cansada de mentiras e segredos, a impulsionou para a frente. Marina abriu a porta do quarto sem bater. A cena que encontrou era exatamente o que esperava, mas ver com os próprios olhos ainda foi um choque. Bruno estava na cama com Patrícia. Os dois congelaram ao vê-la, seus rostos passando rapidamente por choque, culpa e medo. Por um longo momento, ninguém disse nada. O silêncio era ensurdecedor, carregado de todas as palavras não ditas, todas as mentiras contadas. Marina surpreendeu a si mesma com sua calma. Ela olhou para Patrícia e disse, em voz baixa mas firme, "Vista-se e saia." "Você tem 5 minutos." Patrícia, pálida e tremendo, começou a se vestir rapidamente, sem ousar olhar para Marina novamente. Bruno tentou falar, mas Marina levantou a mão para silenciá-lo. "Não agora", disse ela. "Espere ela sair." Ela então saiu do quarto, fechando a porta atrás de si, e foi para a cozinha. Sentada à mesa da cozinha, Marina se surpreendeu com a própria reação. Ela esperava sentir fúria, devastação, um colapso emocional. Em vez disso, havia apenas uma sensação de clareza fria. A traição doía, claro, mas não tanto quanto deveria. Era quase como se, inconscientemente, ela já tivesse se desapegado do casamento há algum tempo. O Bruno que ela amava, ou pensava amar, nunca havia realmente existido. Ela ouviu a porta da frente se fechar quando Patrícia saiu. Momentos depois, Bruno entrou na cozinha. Ele havia se vestido rapidamente e tinha aquela expressão que Marina reconhecia, a expressão de quem estava prestes a tentar manipular a situação a seu favor. Mas desta vez não funcionaria. Marina não era mais a esposa ingênua que ele podia controlar. Bruno começou seu discurso planejado. A culpa era toda de Marina, ele declarou. Ela estava tão obcecada com a doença do pai que o negligenciava completamente. Ele também era humano, tinha necessidades que não estavam sendo atendidas. Patrícia havia se aproveitado de sua vulnerabilidade. Ele continuou criando uma narrativa em que ele era a vítima, onde suas ações eram justificadas, onde tudo poderia ser consertado se apenas Marina prestasse mais atenção nele. Marina o deixou falar. Ela o observava como se estivesse vendo um estranho, alguém que ela achava que conhecia, mas na verdade nunca conheceu. Quando Bruno finalmente parou de falar, esperando alguma reação dela, Marina simplesmente sorriu. Era um sorriso frio, sem humor. "Você terminou?" Ela perguntou calmamente. "Você está esperando que eu faça uma cena, que eu chore, que eu implore para você ficar?" A calma de Marina claramente desconcertou Bruno. Ele esperava explosões, lágrimas, drama. Isso ele poderia manipular. Mas a frieza serena de Marina era algo com que ele não sabia lidar. Ela continuou. "Você é tão insignificante que nem merece minha raiva. Nós terminamos, Bruno. Vou entrar em contato com um advogado na segunda-feira. Você vai ouvir dele sobre os procedimentos de divórcio." Quando Marina começou a sair da cozinha para pegar suas coisas e ir embora, Bruno finalmente perdeu a compostura.
Ele começou a falar rapidamente, desesperadamente. Ele mencionou o apartamento, os investimentos conjuntos, tentou usar o dinheiro como uma forma de mantê-la presa. Mas Marina já não se importava com essas coisas. Ela tinha sua carreira, tinha suas economias. Ela sobreviveria financeiramente. Marina estava quase na porta quando Bruno disse algo que a fez parar. Ele mencionou Roberto. Disse que Marina iria se arrepender de terminar o casamento, que havia coisas sobre o sogro que ela não sabia, coisas que poderiam mudar tudo. Havia uma ameaça implícita em suas palavras, uma sugestão de que ele tinha algum tipo de controle ou conhecimento que poderia usar contra ela. Marina se virou lentamente para encará-lo. "O que você sabe sobre meu pai?" Ela perguntou, mantendo a voz calma, embora seu coração estivesse acelerado. Bruno percebeu que havia dito demais e tentou recuar, mas Marina não ia deixá-lo escapar tão facilmente. "Diga-me agora, Bruno. O que você está escondendo?" Ele balançou a cabeça, recusando-se a falar, mas seus olhos revelavam medo. Marina decidiu blefar. "Eu já sei sobre o seu interesse no passado do meu pai. Eu sei sobre as pedras sagradas. Eu sei que você está atrás de algo que pertencia a ele." Ela não tinha certeza de todos os detalhes, mas observou enquanto a cor drenava do rosto de Bruno. Ela havia acertado algo importante. Bruno tentou negar, mas suas mãos tremiam, seus olhos se desviavam, sua voz falhava. "Fique longe do meu pai", Marina disse em voz baixa, mas ameaçadora. "Se você tentar qualquer coisa, se você se aproximar dele, vou garantir que você pague por isso. Eu não sei exatamente o que você está planejando, mas vou descobrir. E quando descobrir, Bruno, você vai desejar nunca ter tentado me enganar." Com essas palavras, ela pegou sua bolsa e saiu do apartamento, deixando para trás não apenas o casamento, mas também a vida que ela pensava ter construído. Nos dias seguintes ao confronto com Bruno, Marina se estabeleceu temporariamente no apartamento de seu pai. Era estranho estar ali, cercada pelos pertences dele, pelas memórias de uma vida que agora parecia pertencer a um estranho. Ela dormia no quarto de hóspedes e passava as noites explorando os arquivos e documentos que Roberto havia acumulado ao longo de décadas de pesquisa antropológica. O professor Daniel havia se tornado não apenas um aliado na comunicação com Roberto, mas também um amigo para Marina. Eles passavam horas conversando sobre os progressos, sobre as descobertas linguísticas, sobre as implicações do caso. Daniel estava genuinamente fascinado pelo caso de Roberto, tanto do ponto de vista acadêmico quanto humano, e Marina apreciava ter alguém com quem pudesse compartilhar seus medos e esperanças. Foi durante uma dessas conversas noturnas, sentados na sala do apartamento de Roberto, que Daniel compartilhou uma descoberta perturbadora. Ele havia conseguido, através de suas conversas no dialeto Yanomami, extrair algumas informações significativas de Roberto. O homem falava repetidamente sobre uma aldeia, sobre um tempo muito anterior, sobre uma família que ele tinha deixado para trás. Mas o mais chocante era que Roberto falava de si mesmo usando um nome diferente, Kamayura. Marina ficou paralisada ao ouvir isso. "Mas isso não faz sentido", ela disse, sua voz tremendo. "Meu pai sempre se chamou Roberto. Eu vi a certidão de nascimento dele, os documentos, tudo." Daniel balançou a cabeça gentilmente. "Marina, eu acho que seu pai teve uma vida antes da que você conhece. Eu acho que algo aconteceu que fez ele perder sua identidade original e assumir uma nova." Daniel contou que havia pesquisado registros históricos e descoberto um caso de um jovem pesquisador que desapareceu em uma expedição ao território Yanomami no final dos anos 1970. O homem havia sido dado como morto após um deslizamento de terra. Seu corpo nunca foi encontrado. Esse pesquisador se chamava Roberto Cardoso. Mas Daniel acreditava que outra pessoa havia assumido essa identidade. Alguém que havia perdido a memória e precisava de uma nova vida. A teoria de Daniel era que o verdadeiro Roberto Cardoso havia realmente deixado a vida na expedição, e o homem que Marina conhecia como pai era, na verdade, Kamayura, um jovem de origem mista que havia vivido com os Yanomami.
De alguma forma, após o deslizamento, ele havia sido resgatado sem memória e sem documentos. A equipe de resgate, precisando de uma forma de identificá-lo, havia dado a ele o nome do pesquisador desaparecido. Marina ouviu tudo em estado de choque. Se isso fosse verdade, significava que seu pai não era quem ela pensava. Mas então, ela se lembrou de algo. Minha mãe, ela disse. Minha mãe conheceu meu pai naquela expedição. Ela deve ter sabido a verdade. Daniel assentiu lentamente. É possível. Ou talvez sua mãe também acreditasse na história oficial. Sem memória e sem documentos, como alguém poderia provar o contrário? Daniel continuou explicando que, através das conversas com Roberto, ele havia descoberto que Camaiurá tinha uma família antes do acidente. Uma esposa da comunidade Yanomami e uma filha pequena. Quando ele desapareceu após o deslizamento, eles haviam sido informados de que ele havia deixado a vida. A família nunca soube que ele havia sobrevivido e vivido toda uma nova vida com uma identidade diferente. A revelação foi devastadora para Marina. Ela tinha uma meia-irmã que não conhecia, uma família inteira que seu pai havia deixado para trás involuntariamente. Onde eles estão agora? Ela perguntou, já temendo a resposta. Daniel havia investigado. A esposa de Camaiurá havia deixado a vida anos atrás, mas a filha ainda estava viva. Ela tinha cerca de 40 anos e vivia em uma pequena cidade em Roraima, trabalhando como professora. Marina mal conseguia processar tudo. Em questão de dias, sua vida havia sido completamente virada de cabeça para baixo. Seu casamento havia acabado, seu pai não era quem ela pensava, e ela descobriu que tinha uma irmã. O que eu faço? Ela perguntou a Daniel, sua voz pequena e assustada. Eu devo entrar em contato com ela? Como você diz a alguém que o pai que eles pensavam que estava morto na verdade viveu uma vida inteira sem nem saber quem era? Daniel segurou a mão de Marina com gentileza. Essa decisão é sua, Marina. Mas se fosse comigo eu gostaria de saber. Essa mulher viveu a vida inteira acreditando que seu pai a havia abandonado ou deixado a vida. Saber a verdade, mesmo que seja dolorosa, pode trazer algum tipo de paz. Marina sabia que ele estava certo, mas a ideia de fazer aquela ligação a aterrorizava. Enquanto Marina lutava com essa decisão, algo mais estava acontecendo. Bruno não havia desistido de seu interesse em Roberto. Marina descobriu através de Patrícia, que ligou para avisá-la, que Bruno estava tentando obter tutela sobre Roberto através de meios legais. Ele havia contratado um advogado caro e estava tentando provar que Marina não era apta para tomar decisões sobre os cuidados do pai devido ao seu estado emocional instável. A estratégia de Bruno era clara. Se ele conseguisse a tutela de Roberto, poderia transferi-lo para uma clínica privada, onde teria controle total sobre quem tinha acesso a ele. Então, através de meios questionáveis, poderia extrair as informações que procurava. Marina ainda não tinha certeza do que exatamente Bruno estava procurando, mas estava claro que tinha algo a ver com o passado de Roberto, como Camaiurá, com as pedras sagradas que ele mencionava. Marina conversou com o professor Daniel sobre isso, e ele ofereceu uma teoria. Havia lendas antigas entre alguns grupos Yanomami sobre esmeraldas sagradas, pedras preciosas que eram guardadas pelos xamãs como símbolos espirituais. Essas pedras tinham um valor não apenas material, mas também cultural imenso. Se Bruno de alguma forma soubesse sobre essas lendas e acreditasse que Roberto tinha acesso a elas, isso explicaria sua obsessão. Marina decidiu que precisava de ajuda. Ela não podia lutar contra Bruno sozinha, especialmente agora que ele estava usando recursos legais. Ela procurou um advogado especializado em tutela e direito de família e explicou toda a situação. O advogado garantiu que, como filha biológica e única parente conhecido de Roberto, Marina tinha direitos legais que não podiam ser facilmente desafiados, mas era crucial que ela tomasse medidas proativas para proteger o pai. Marina passou dias agonizando sobre como abordar sua recém-descoberta meia-irmã. Finalmente, com o apoio do professor Daniel, ela decidiu fazer a ligação.
O nome da mulher era Yara Kamayurá. Ela mantinha o sobrenome do pai, mesmo depois de todos esses anos, como uma forma de honrar sua memória. Marina ensaiou mentalmente o que diria uma dúzia de vezes, mas quando finalmente discou o número, sua mente ficou em branco. Yara atendeu após o terceiro toque. Sua voz era suave, cautelosa. Marina se apresentou apenas como alguém que tem informações importantes sobre seu pai e pediu se poderiam se encontrar pessoalmente. Ela não queria revelar algo tão significativo por telefone. Yara ficou naturalmente suspeitosa, mas algo na sinceridade da voz de Marina deve tê-la convencido. Ela concordou em se encontrar em São Paulo, onde teria que viajar de qualquer forma para uma conferência de educação. Enquanto isso, o professor Daniel continuava seu trabalho com Roberto. As conversas estavam ficando mais profundas e mais reveladoras. Roberto, ou melhor, Kamayurá, estava lentamente recuperando memórias de sua vida original. Ele falava de sua aldeia, de sua esposa, de sua pequena filha, mas ele não se lembrava de nada do acidente ou de como havia se tornado Roberto Cardoso. Para ele, era como se ele tivesse adormecido em sua vida antiga e acordado décadas depois. Um detalhe particular chamou a atenção de Marina. Kamayurá falava repetidamente sobre um colar que havia dado à sua filha, um presente feito pela avó dela, uma xamã respeitada na comunidade. O colar continha uma pedra verde especial que, segundo a tradição familiar, trazia proteção. Ele descrevia o colar com tal detalhe e emoção que era claro que tinha um significado profundo para ele. Marina se lembrou de algo. Quando era criança, sua mãe havia lhe dado um colar antigo, dizendo que era uma herança de família. O colar tinha um medalhão de prata com uma pedra verde embutida. Marina nunca havia pensado muito sobre isso, assumindo que era apenas uma peça de bijuteria antiga. Mas agora, ela se perguntava se poderia ser o mesmo colar que Kamayurá estava descrevendo, de alguma forma preservado através dos anos. Ela foi até o apartamento de seu pai e procurou na caixa de joias que ele guardava. Lá, entre outros itens, estava o colar. Marina o pegou com mãos trêmulas. Era exatamente como Kamayurá havia descrito. O medalhão de prata era simples, mas bem trabalhado, e a pedra verde no centro tinha um brilho incomum. Marina percebeu pela primeira vez que o medalhão poderia ser aberto, mas a fechadura estava tão corroída pelo tempo que ela não conseguiu abri-lo sozinha. Ela levou o colar para um joalheiro de confiança, pedindo que ele abrisse o medalhão sem danificá-lo. O joalheiro trabalhou cuidadosamente por quase 1 hora antes de conseguir. Quando o medalhão finalmente se abriu, Marina quase desmaiou com o que viu dentro. Aninhada em um compartimento secreto, estava uma esmeralda bruta, grande e de uma pureza extraordinária. Mesmo sem polimento, a pedra irradiava um verde profundo e intenso. Marina entendeu imediatamente. Esta era uma das pedras sagradas que Kamayurá mencionava. Não era apenas uma pedra preciosa valiosa, era um artefato cultural de importância imensurável. E de alguma forma, Bruno sabia ou suspeitava da existência dela. Isso explicava tudo, sua obsessão, sua urgência em ter acesso a Roberto, suas tentativas de manipulação. Ele estava caçando um tesouro que não era dele. Ela ligou imediatamente para o professor Daniel e lhe contou sobre a descoberta. Daniel ficou igualmente chocado e fascinado. Ele sugeriu que Marina guardasse a pedra em um lugar seguro, longe do alcance de Bruno. Também recomendou que ela consultasse especialistas em patrimônio cultural indígena. Uma pedra com essa história e significado não era simplesmente propriedade privada, era parte do patrimônio de um povo. Enquanto Marina lidava com essa descoberta, o dia do encontro com Yara se aproximava. Marina estava extremamente nervosa. Como você se encontra com alguém e diz: "Oi, eu sou sua meia-irmã. E nosso pai, que você pensava que estava morto, na verdade, viveu uma segunda vida toda e acabou de acordar de um coma, falando na língua nativa dele, que ele havia esquecido por décadas." O encontro foi marcado em um café no centro de São Paulo. Marina chegou cedo e ficou esperando, seu coração batendo forte. Quando Yara entrou, Marina a reconheceu imediatamente. Havia algo nos olhos dela,
na forma do rosto, que lembrava Roberto. Yara era uma mulher de aparência forte, com traços que mostravam claramente sua ancestralidade indígena mista. Ela usava roupas simples, mas elegantes, e carregava uma pasta de professora. As duas mulheres se sentaram e, por um longo momento, apenas se olharam. Marina viu desconfiança nos olhos de Yara, mas também curiosidade e algo mais, talvez uma esperança reprimida. Marina começou devagar, explicando quem era seu pai, Roberto Cardoso, e então, cuidadosamente, começou a contar a história inacreditável que havia descoberto. Ela mostrou fotos, documentos, tudo que tinha para provar que não estava inventando. Yara ouviu tudo em silêncio, seu rosto passando por uma série de emoções: descrença, confusão, raiva, tristeza e, finalmente, algo que poderia ser esperança. Quando Marina terminou, Yara ficou em silêncio por vários minutos. Então, para surpresa de Marina, ela começou a chorar. Não eram lágrimas de tristeza apenas, mas uma liberação de décadas de dor, de perguntas sem resposta, de uma ferida que nunca havia cicatrizado. Eu sempre soube que algo estava errado, Yara finalmente disse, sua voz rouca. Minha mãe sempre disse que meu pai não era o tipo de homem que simplesmente desapareceria. Ela acreditava que algo terrível havia acontecido a ele. Eu cresci com essa sensação de que havia mais na história, mas nunca pude provar nada. E agora você me diz que ele está vivo, que ele viveu toda uma vida sem nem saber quem era. É demais para processar. Marina estendeu a mão e tocou a de Yara. Eu sei. Eu também estou tentando processar tudo isso, mas pensei que você tinha o direito de saber. E também, ele está aqui, nosso pai. Se você quiser conhecê-lo, posso levar você ao hospital. Yara olhou para Marina com olhos arregalados. Ele se lembraria de mim? Marina balançou a cabeça gentilmente. Ele se lembra de você como uma criança pequena. Para ele, você ainda é aquela menininha. Mas sim, ele se lembra. Os dias seguintes foram intensos e emocionais. Yara decidiu ficar em São Paulo por mais tempo, adiando sua volta para Roraima. Marina a hospedou no apartamento de Roberto, e as duas mulheres passaram horas conversando, compartilhando histórias, tentando construir uma ponte sobre o abismo de anos que as separava. Era estranho e maravilhoso ao mesmo tempo descobrir que tinham uma irmã. Yara trouxe consigo fotos antigas de Camaiurá com sua primeira família, fotos que Marina olhou com fascínio e tristeza. Lá estava seu pai, décadas mais jovem, em um ambiente completamente diferente, com pessoas que ela não conhecia. Ele tinha o mesmo sorriso gentil, os mesmos olhos que ela lembrava, mas havia uma leveza nele naquelas fotos antigas, uma jovialidade que Marina nunca havia visto na versão dele que ela conhecia. Preparar Yara para encontrar o pai foi difícil. Marina tentou explicar que ele estava em um estado delicado, que seu conhecimento do português era praticamente inexistente no momento, que ele poderia não reconhecê-la imediatamente como a filha adulta. O professor Daniel também conversou com Yara, explicando os aspectos linguísticos e neurológicos do caso. Yara absorveu tudo com uma calma surpreendente, embora Marina pudesse ver a emoção tremendo sob a superfície. No dia do encontro, Marina, Yara e o professor Daniel foram juntos ao hospital. O Dr. Tavares havia sido informado sobre a situação e preparou o ambiente cuidadosamente. Ele sugeriu que Marina entrasse primeiro para preparar Roberto e depois Yara poderia entrar. Era importante não sobrecarregar o paciente emocionalmente, mas o médico concordava que o reencontro poderia ter um efeito terapêutico significativo. Marina entrou no quarto onde seu pai estava sentado na cama, parecendo mais alerta do que havia estado em semanas. Através do professor Daniel, que serviu como tradutor, Marina explicou que havia uma surpresa para ele, alguém muito especial que havia vindo vê-lo. Roberto parecia confuso, mas curioso. Então Marina acenou para que Yara entrasse. Quando Yara cruzou a porta, Roberto ficou completamente imóvel. Seus olhos se arregalaram e ele a observou intensamente, como se estivesse tentando conectar a mulher diante dele com a criança pequena de suas memórias. Yara se aproximou devagar,
lágrimas já escorrendo por seu rosto. Ela começou a falar no dialeto Yanomami que o professor Daniel havia lhe ensinado algumas frases básicas, dizendo: "Pai, sou eu, sua filha, eu voltei." Algo se quebrou em Roberto naquele momento. Lágrimas começaram a cair de seus olhos e ele estendeu os braços tremulamente. "Yara", ele sussurrou, seu primeiro português em semanas, embora a pronúncia fosse estranha, como se estivesse lutando para formar as palavras. "Minha pequena Yara." Yara se jogou nos braços dele, e os dois abraçaram, chorando anos de separação e dor finalmente encontrando alguma forma de resolução. Marina assistiu de longe, suas próprias lágrimas caindo livremente. Era lindo e doloroso ao mesmo tempo. Ela estava feliz por seu pai ter reencontrado sua filha, mas também sentia uma sensação de perda. O homem que ela conhecia como pai estava cada vez mais distante, substituído por esta versão mais antiga dele mesmo. Era como se ela estivesse perdendo um pai, enquanto Yara recuperava o seu. Mas então Roberto olhou para Marina e estendeu uma mão para ela também. Ele disse algo no dialeto, que o professor Daniel traduziu. "Minhas duas filhas, juntas finalmente." E naquele momento, Marina entendeu que ela não estava perdendo um pai. Ela estava ganhando uma família expandida. Roberto poderia não se lembrar de cada detalhe de sua vida como Roberto Cardoso, mas o amor que ele tinha por suas filhas transcendia a memória. Nos dias seguintes, Yara passou muito tempo com Roberto. Ela falava com ele no dialeto, compartilhava memórias da mãe dele, da aldeia, das tradições. Com cada conversa, Roberto parecia ficar mais animado, mais conectado. O doutor Sérgio explicou que isso era extremamente positivo para sua recuperação. O engajamento emocional e cognitivo estava ajudando seu cérebro a se reconectar de maneiras que o tratamento médico sozinho não poderia. Durante uma dessas visitas, com Marina, Yara e o professor Daniel presentes, Roberto começou a falar sobre a Esmeralda. Através da tradução de Daniel, ele explicou que a pedra era um tesouro da família de sua avó materna, uma xamã poderosa. A pedra havia sido passada de geração em geração e era considerada sagrada, um símbolo de proteção e sabedoria. Quando ele teve que deixar a aldeia para a expedição que mudou sua vida, ele levou a pedra consigo, pretendendo retornar. Roberto não se lembrava do acidente ou de como havia perdido sua identidade, mas ele se lembrava de ter dado o colar com a pedra à sua esposa antes de partir, com instruções para passá-lo para Yara quando ela crescesse. De alguma forma, através da confusão dos anos seguintes e de sua vida como Roberto Cardoso, ele havia mantido o colar, eventualmente passando-o para Marina através de sua segunda esposa, sem nem mesmo se lembrar por que aquele objeto era tão importante. Marina mostrou a esmeralda a Yara. As duas irmãs olharam para a pedra, entendendo que ela representava mais do que apenas valor monetário. Era uma ligação física com sua herança compartilhada, com a avó que nenhuma delas havia conhecido, com uma tradição que quase se perdeu. Yara tocou a pedra com reverência e depois olhou para Marina. "Ela pertence a você também", ela disse. "Somos ambas filhas dele, ambas herdeiras desta história." Foi então que Marina contou a Yara sobre Bruno e suas intenções. Yara ficou indignada ao saber que alguém estava tentando explorar a situação de seu pai para ganho pessoal. As duas irmãs, junto com o professor Daniel e o advogado de Marina, começaram a elaborar um plano para proteger tanto Roberto quanto o legado cultural que a Esmeralda representava. Elas entrariam em contato com organizações de preservação de patrimônio cultural indígena e garantiriam que a pedra fosse tratada com o respeito que merecia. O plano de Bruno para ganhar tutela sobre Roberto estava avançando, mas Marina e sua equipe legal estavam prontos. O advogado de Marina havia reunido evidências do comportamento manipulador de Bruno, incluindo gravações de suas conversas onde ele revelava suas verdadeiras intenções. Patrícia, sentindo-se culpada por seu papel em tudo, concordou em testemunhar sobre como Bruno havia a usado para prejudicar Marina profissionalmente.
O caso foi para a audiência e Marina apresentou um argumento forte. Ela não estava emocionalmente instável. Estava lidando de forma madura e responsável com uma situação familiar complexa. Ela havia buscado os melhores especialistas para seu pai, estava tomando decisões informadas sobre seu cuidado e havia até reunido Roberto com sua outra filha. O juiz ficou impressionado com a dedicação de Marina e negou o pedido de tutela de Bruno sem hesitação. Mas a história de Bruno não terminou aí. A polícia havia começado uma investigação separada após Marina revelar as gravações em que Bruno falava sobre a Esmeralda. Descobriu-se que Bruno havia se envolvido com indivíduos questionáveis, planejando uma expedição ilegal ao território Yanomami para procurar mais pedras preciosas. Ele havia falsificado documentos, subornado oficiais e estava prestes a violar leis federais de proteção a terras indígenas e patrimônio cultural. As acusações contra Bruno começaram a se acumular: fraude, tentativa de apropriação indébita de propriedade cultural e até mesmo planejamento de atividade ilegal em terra protegida. Marina foi chamada para testemunhar e contou toda a história, desde a obsessão estranha de Bruno com seu pai até a descoberta da Esmeralda. O professor Daniel também testemunhou, fornecendo contexto histórico e cultural sobre a importância da pedra e por que ela não podia ser tratada como simples propriedade privada. Durante o julgamento, revelou-se que a obsessão de Bruno tinha raízes em sua própria família. Seu avô havia sido um explorador que acreditava nas lendas das esmeraldas sagradas Yanomami. Ele havia passado anos procurando por elas e havia morrido obcecado e frustrado. Bruno havia crescido ouvindo essas histórias e desenvolveu sua própria obsessão. Quando ele conheceu Marina e soube que seu pai era antropólogo que havia trabalhado com comunidades indígenas, viu uma oportunidade. O casamento de Marina e Bruno, percebeu ela com tristeza, nunca havia sido sobre amor. Bruno havia se aproximado dela estrategicamente, esperando eventualmente ter acesso às pesquisas e conexões de Roberto. Quando Roberto sofreu o derrame e depois acordou falando no dialeto Yanomami, Bruno viu isso como confirmação de que estava no caminho certo. Toda a manipulação, a traição, os planos elaborados, tudo era parte de uma busca desesperada por um tesouro que ele acreditava que mudaria sua vida. Bruno foi condenado e enfrentou não apenas prisão, mas também a ruína de sua reputação e carreira. Marina sentiu uma satisfação sombria ao vê-lo finalmente pagar por suas ações, mas principalmente sentiu alívio. Ela estava livre dele, livre das mentiras, livre para reconstruir sua vida da maneira que quisesse. O divórcio foi finalizado rapidamente e Marina vendeu o apartamento que havia compartilhado com Bruno, cortando o último laço com aquela fase de sua vida. Enquanto isso, a recuperação de Roberto continuava. Lentamente, com o trabalho paciente do professor Daniel e o apoio emocional de suas duas filhas, ele começou a recuperar algumas memórias de sua vida como Roberto Cardoso. Era um processo gradual e confuso. Às vezes, ele misturava as duas vidas, outras vezes parecia estar completamente em uma ou outra. Mas o importante era que ele estava melhorando, ganhando força, reconectando-se com o mundo. Um dia, durante uma visita, Roberto surpreendeu todos ao falar em português claro pela primeira vez em meses. "Marina?", ele disse, sua voz rouca mas compreensível. "Minha filha, eu me lembro de você crescer." Marina chorou de alegria. Não era uma recuperação completa. Roberto ainda preferia o dialeto Yanomami e ainda havia lacunas enormes em sua memória, mas aquele momento de clareza era um presente precioso. O professor Daniel, que havia se tornado parte essencial da vida de Marina durante esses meses tumultuados, estava presente para esse momento. Marina olhou para ele e viu nos olhos dele algo além de interesse profissional ou amizade casual. Havia uma conexão real entre eles, construída através de desafios compartilhados e um respeito mútuo profundo. E pela primeira vez desde o início dessa jornada louca,
Marina se permitiu imaginar um futuro que incluía não apenas recuperação e família, mas talvez até novo amor. Yara decidiu se mudar para São Paulo permanentemente. Ela conseguiu uma posição como professora em uma escola local e encontrou um apartamento perto de Marina. As duas irmãs, que haviam sido separadas por circunstâncias além de seu controle por toda a vida, agora estavam determinadas a construir o relacionamento que lhes havia sido negado. Elas jantavam juntas várias vezes por semana, visitavam Roberto regularmente e, lentamente, criavam tradições e memórias novas. Quanto a Esmeralda, Marina e Yara, após consultar especialistas em direito cultural e líderes da comunidade Yanomami, decidiram doá-la para um museu especializado em patrimônio indígena brasileiro. A pedra seria preservada, estudada e exibida com o contexto cultural adequado. Era a decisão certa, ambas sabiam, mesmo que significasse abrir mão de algo de imenso valor monetário. O verdadeiro valor da pedra estava em sua história, não em seu preço. 6 meses depois de Roberto acordar do coma, Marina estava em seu novo apartamento. Um espaço menor, mas acolhedor, que ela havia decorado do seu jeito, refletindo quem ela realmente era sem as influências de Bruno. Era noite de sexta-feira e ela estava preparando um jantar especial. Yara viria, e o professor Daniel também, que agora ela chamava simplesmente de Daniel. Roberto havia recebido alta do hospital algumas semanas atrás e estava morando com Yara, que cuidava dele com dedicação. Ele ainda tinha dias difíceis, dias em que a confusão entre suas duas vidas o deixava frustrado e triste. Mas havia também dias bons, dias em que ele parecia em paz com sua história em comum, aceitando que ele era tanto Camaiurá quanto Roberto, uma fusão única de duas vidas em uma pessoa. Marina olhou ao redor de seu apartamento e se sentiu pela primeira vez em muito tempo em paz. Ela havia perdido um casamento que descobriu ser falso, mas ganhou uma irmã que era real. Ela havia quase perdido seu pai, mas o reencontrou de uma forma que ela nunca esperava. Ela havia descoberto segredos sobre sua própria história que abalaram suas fundações, mas também a libertaram para construir algo novo. A campainha tocou. Marina abriu a porta e lá estavam Yara, Roberto e Daniel todos sorrindo. "Entrem", ela disse, abraçando cada um. "Bem-vindos ao lar." E enquanto eles entravam, enchendo o espaço com conversas e risos, Marina soube que, apesar de todos os desafios e perdas, ela havia encontrado algo precioso, uma família verdadeira, construída não apenas através de sangue, mas através de escolha, perdão e amor. Se você gostou desta história, clique no vídeo que está aparecendo. Tenho certeza de que vai gostar também. Te espero lá. Um grande abraço.